Eu sou a Sônia Maria Ezequiel da Silva. Eu sou uma professora. Na igreja eu sou a pastora Sônia e eu pertenço a esse ministério há muitos anos. Eu cheguei a esse ministério em 1975, eu tinha 14 anos. Eu cheguei por um motivo, né? Era um movimento que acontecia aqui nesse bairro e aí todas as pessoas sabiam e um vizinho falava para o outro. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito enferma, né? Ela tinha muitas enfermidades. Hoje eu diria que naquele momento a expectativa de vida da minha mãe seria assim, no máximo 45 anos, 50 anos, né? Por conta dos problemas de saúde que ela tinha. E aí a vizinha da rua, né, como o movimento aqui era grande, o movimento de cura, então uma vizinha da nossa rua, ela falou, olha, tem ali em cima, onde tinha uns pés de caqui aqui no bairro, né, tem ali em cima uma igreja e tem um homem que ele usa um avental branco e ele cura. Eles não iam falar que Deus usava a vida dele, isso era muito novo, né, então a gente atribuía as curas a ele. E como ela sabia que a minha mãe era muito doente, ela falou assim, ai, dona Inês, por que a senhora não vai lá? E naquele momento, naquele dia, aquela tarde de domingo, a igreja repleta, né? A gente costuma dizer a igrejinha, a igreja repleta, e a minha mãe foi curada, minha mãe começou a ser revelada, né? O pastor Milton, pai, né? Ele tinha dom de revelação, e aí ele chamou minha mãe, e a minha mãe foi curada. E um dia, na primeira ceia que a minha mãe participou, a gente ia de ônibus lá para Vila Formosa, né? E aí eu fui naquela ceia e o pastor Milton, ele pregou sobre o inferno. Eu acho que eu precisava ouvir aquela palavra sobre o inferno. E ali eu falei, eu também quero ser crente, e abracei Jesus, e acho que Jesus me abraçou, me recebeu, e eu tô aqui até hoje. Foi um período difícil, a perda do pastor foi muito dura para a igreja, né? Para nós, eu não perdi um pastor, eu perdi meu pai na fé. Foi a palavra dele que me converteu, né? E ele é uma pessoa única, né? Cada um de nós somos, mas ele marcou muito a minha vida, né? Ele realizou meu casamento, então isso é uma grande mudança. Mas eu achei foi muito bacana o que aconteceu, porque assim, a partir daquele momento, né? Por incrível que pareça, a palavra de Deus, ela sempre se confirma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a igreja se uniu em torno da figura que a gente via como alguém que podia segurar esse ministério. Nos segurar como filhos, todos unidos, que era a pastora. Então ela assumiu essa responsabilidade, né? A gente sabe que era um momento difícil, mas ela assumiu essa responsabilidade e nós nos unimos, passamos por muitas situações difíceis, né? Que já foram citadas, e a igreja começou a se estruturar, né? Então é como uma casa que ela vai ser levantada. Hoje a gente vê a casa levantada, mas o difícil foi fazer aqueles alicerces, né? Então as pessoas, elas se uniram em torno disso, de dizer, eu quero ficar aqui, eu quero estar com você. Então, começou a se organizar aí todo o regimento da igreja, formular como que nós vamos viver agora, né? Como estabelecer, né, entre aspas, os nossos estatutos, as nossas regras. Quais são as normas? O que nós vamos seguir? Como que vai ser agora, né? Porque a gente não pode esquecer, agora é tudo novo. Agora é uma novidade para todo mundo, inclusive para quem ia ficar cuidando disso, que era a nossa pastora. Então, se estruturou a igreja dessa forma. E eu acho que o que mais estruturou a igreja foi essa vontade de não deixar, de não abandonar. Então, a igreja se solidificou, eu acredito, que nessa confiança, nessa unidade. Então, nós queríamos ser um. E aí foi se formando, né? E nós víamos que era assim, nós temos que nos manter juntos para nós sobrevivermos a isso, para nós conseguirmos construir. E eu acredito que foi isso, essa união que fez essa construção toda. Primeiro, que é uma obra muito grande. Tudo que é muito grande,
né? Eu diria que gigantesco, que essa igreja é enorme. As pessoas, a gente até ouve as pessoas até hoje falar, nossa, eu olho essa igreja desse tamanho, tenho vontade de entrar. E a gente fala, pode entrar, né? Entra que a porta está aberta. Mas o que acontecia naquele período, né? Era uma obra grande, a nossa pastora, uma mulher de coragem para enfrentar e falar, nós vamos construir. A gente não pode deixar de citar que tinha muita gente que não acreditava, né? É só a gente lembrar o exemplo de Noé. Quando ele foi construir a arca, tinha gente que falou, imagina, não vai nem chover, para que vai construir? E era meio que isso, né? Muita gente, às vezes até fala, será que vai? Mas o que aconteceu naquele momento foi essa união, ela não foi só de eu quero ficar com você, né? Eu quero contribuir. Então a nossa pastora, ela foi muito, a pastora Anania, a pastora Francisca, teve uma participação muito importante, a pastora Fátima, hoje é pastora, naquele período não, nem eu era pastora naquela época, mas nós fazíamos parte do grupo de mulheres, né? E o grupo de mulheres sempre foi de trabalhar muito, não só essa parte de fazer culto, visita, mas de pôr a mão na massa literalmente. Então foi um momento de o que nós vamos fazer para angariar fundos, né? Como a gente vai conseguir recursos para essa obra tão grande? Os irmãos continuavam dizimando, ofertando, mas tinha que ter, né, esse recurso sempre aí. Então era sempre muita campanha de venda de chaveiro, de pano de prato, ou alimento, né, feijoada. Então sempre a igreja se moveu nesse sentido. Enquanto estávamos na construção, agora nós vamos fazer, né, levantava-se lá um momento, fazia uma campanha, um carnê para fazer determinada coisa na igreja, né, porque se tem que encher coluna, para encher uma coluna de uma casa de 2 cômodos é muito fácil, mas para encher uma coluna aqui, né, era uma coisa assim. Então levantava-se esses recursos extras. E era um momento em que a igreja nunca tirou a mão, a igreja sempre participou. E a gente foi vendo a coisa acontecer. Houve um momento em que, para derrubar a igreja, os irmãos da igreja estavam todos aqui, mas não dava para construir uma igreja dessa, né, sem que tivesse alguma coisa oficial, um engenheiro. Então a igreja contratou lá uma empresa que fez todo esse trabalho. Mas esse trabalho de levantamento de recursos foi a própria igreja que levantou, foi a própria igreja que fez. Quando eu penso em 24 anos, eu penso na minha história, eu já falei isso, né? A minha história, eu tenho mais tempo aqui, vivendo aqui nessa igreja, do que a minha história só. Eu entrei aqui com 14 anos. Então eu vi muita coisa acontecer, muita coisa, tudo o que aconteceu na minha vida aconteceu aqui dentro, tanto de bom quanto de ruim, né? Então quando eu tinha que me alegrar, eu me alegrava com as pessoas aqui, quando eu tinha que chorar, era aqui que eu ajoelhava, orava. Então o que eu posso dizer desses 24 anos? Só obrigada. Obrigada por esse ministério, obrigada também por esse ministério ter visto em mim qualidades para me permitir ser uma pastora dentro desse ministério, permitir chegar até outras pessoas, permitir que a minha oração, que a minha visita, que eu entre na casa de alguém. Foi esse ministério que permitiu isso, né? Então, agradecer e desejar que outras pessoas conheçam o que eu conheci, vivam o que eu vivi. Porque é muito bom você conhecer Jesus num lugar e você se manter fiel ali. Porque não adianta ir daqui para ali. O Senhor está nesse lugar. Então é aqui que eu quero ficar.